Com alegria, a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Novamente, diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, nos encontramos para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Nós todos, certo, estamos nos encaminhando para o findar do mês de janeiro. Muitos ainda se encontram de férias, outros tiveram as férias em dezembro, outros não tiram férias. Eu, por exemplo, por causa de programa de rádio, TV, compromissos, os mais diversos, tiro alguns dias e tal, e Deus vai me abençoando. Isso que é muito importante na minha vida. Eu quero, nesse momento, também agradecer a todas as pessoas, telespectadoras e telespectadores, que sempre têm se preocupado também com o Padre Pedro, elevando a Trindade Santa, a prece, a oração. Dia 16 de janeiro, portanto, às 10, 11, 12 dias atrás, eu completei mais um ano de existência, de vida. E eu, pessoalmente, sempre sei agradecer à Trindade Santa. São 91 anos que eu tive a graça até agora de viver. Eu sempre me coloco sob o olhar, sob a proteção daquele que me criou e me conserva na vida. Então, especialmente muitos aproveitaram também as férias para ler, para estudar, professoras e professores para preparar bem as aulas, como sempre o fazem, e igualmente fazer boas leituras, e igualmente para meditar, para pensar um pouco na vida, para pensar também na eternidade. Muito importante, porque nós estamos de passagem por esta vida. Olha, hoje ainda de manhã, antes de vir para cá, dei uma olhada no jornal ND. Eu agradeço ao Dr. Marcelo e o jornalista Moacir Pereira, amigos meus, que me concedem esse jornal diariamente. E o jornal hoje trazia, e cada mês em Santa Catarina morrem em desastres de moto. 48 pessoas, é muita gente, e então 48 mortes em acidentes, e também foram 577 mortes no mês no ano de 2025. E é interessante, e é triste também, porque de cada 10 acidentes de motos, 3 ficam com problemas, com sequelas. Eu estava também lendo hoje uma nota no jornal de uma pessoa, de uma jovem que ia de garupa na moto. E houve um acidente e ela ficou 30 dias na UTI, Hospital de Caridade, e, diz o jornal, ela passou por 40 cirurgias, porque foi atingir diversas partes do corpo desta jovem. Ela mesma declara: eu pensei que eu ia partir para a eternidade, mas ainda está se recuperando. Então, vemos
Agora também a gente percebe, às vezes, há pessoas pilotando a moto que são muito imprudentes. Eu tenho percebido que as moças, as mulheres, de modo geral, são mais prudentes. Não, mas há jovens que realmente não olham um pouco e não, talvez não pensem num acidente. Porque nós sabemos o automóvel dá um pouco mais de segurança. Aliás, também já falei aqui, na semana passada, quando me consta, em Santa Catarina, também no ano 2025, portanto, ano passado, 1.646 pessoas partiram desta vida para a eternidade em Santa Catarina. E quantas pessoas que não abrir e fechar de olhos, como acontece também com a moto, e ainda também quantos inocentes. E por isso, e o jornal trazia que grande parte dos desastres se dão por causa da velocidade excessiva e diante do imprevisto ali, claro, o carro rodopia no asfalto ou tomba diversas vezes e muitas vezes acontece as pessoas sem cinto. O cinto dá uma grande segurança para a pessoa. Agora, se a pessoa não tem cinto, então mais facilmente pode passar por problemas mais sérios. E alguns podem dizer, mas Padre Pedro, por que você fala sobre isso, sobre acidentes? O meu programa abrange todas as situações e falo também para que as pessoas procurem tomar prudência e façam também oração. Antes de começar a viajar de automóvel ou de carro, quantas pessoas, por exemplo, que viajam e usam não a velocidade em si, mas a bebedeira, ou as drogas, ou o celular. Então, há muitas causas, ou porque ficam distraídas, conversando, o motorista tem que ter uma atenção. Ontem eu ainda falava com um senhor, bem conhecido meu, 86 anos, ele me dizia ontem. Eu nunca desastrei, diz ele, a não ser pequenos toques de outro motorista ou atrás, como acontece. Eu também agradeço a Nossa Senhora da Boa Viagem, ao São Cristóvão, patrona dos motoristas, ao meu anjo da guarda, porque até hoje eu não me lembro de nenhum desastre de maiores proporções. E eu estou dirigindo desde 1962. Mas alguns perguntam, Padre Pedro, você está dirigindo ainda? Estou, aqui em Florianópolis, mas devemos sempre ter um cuidado. E também, semana passada eu li, também nesse mesmo jornal, quantos problemas nas praias, nos lagos, nos rios, pessoas que são um pouco bastante imprudentes. Eu sempre tenho dito, o automóvel, a moto, o caminhão, o mar, o rio, o lago e mesmo a piscina, eles não têm juízo. Deus deu o juízo para nós, o raciocínio e também a força de vontade para nós dominarmos, quem sabe, o nosso instinto de velocidade ou de desatenção. Então, é necessário que a pessoa que tem juízo, que tem inteligência, procure cuidar sempre. Porque depois do desastre,
pouco adianta ficar chorando, mas eu não podia imaginar que se desse um desastre e tal. Então, por isso, Padre Pedro fala sobre muitos aspectos. Tempo atrás eu falei sobre a próstata, o CA, ou seja, o câncer na próstata, porque eu fiquei assustado com o número tão elevado de mortes. E também falei sobre as glândulas mamárias, que também as mulheres, as moças, devem procurar cuidar um pouco. E dizia uma doutora que eu li, não vou dizer o nome, mas ela dizia quantas mulheres poderiam se recuperar nos seus seios se tivesse procurado com mais antecedência. Muitos deixam o tempo passar e, claro, então vêm as consequências que nem sempre são agradáveis para a pessoa. Então, nesse momento, eu faço a colocação para que possam as pessoas, por exemplo, tomarem mais prudência ou fazer exames. Mas, quando sente qualquer problema, agora o CA, câncer, como da próstata ou das glândulas mamárias, eu sei porque eu morei 19 anos no Imperial Hospital de Caridade e atendia muitos. Eu tenho diversos sobrinhos, sobrinhas netos, sobrinhos bisnetos, médicas e médicos. A gente dialoga e muitos amigos médicos. Então é necessário que a pessoa observe um pouco todo isso, né? E o muito importante que eu tenho sempre recomendado, quando mesmo uma pessoa de moto, de caminhão, quantos caminhoneiros que a gente sabe que partiram desta vida para outra, mas porque o sono, há motoristas, há caminhoneiros que vão viajando, vão lutando contra o sono, e nós sabemos, por experiência, que o sono aparece. E nestes ictus, nesse momento, pode acontecer, e acontece muitas vezes o desastre. E quantos motoristas também partem desta vida para outra. Então eu tenho sempre aconselhado pedir a proteção do alto, pedir a proteção de Nossa Senhora da Boa Viagem, a proteção do padroeiro dos motoristas, São Cristóvão, e por que não o nosso anjo da guarda? É claro que a pessoa eu sempre tenho dito, Deus ajuda quem também se ajuda. Isso vale para os estudos. Aliás, eu cumprimento a todas as pessoas que tiveram a graça, a felicidade, a alegria, também a alegria para os familiares, de ter passado em quantas universidades e faculdades, mas grande parte porque realmente estudaram no tempo de estudos. E agora também é necessário fazer oração, porque a experiência que eu tenho, e dialogando com muitos professores e professoras, muitas pessoas, ante o exame, provas, nas salas de aula, entrevistas para algum emprego, o exame do Enem, o exame de vestibular em qualquer universidade e faculdade, o que acontece com muitas pessoas ficam um pouco traumatizadas por coisa do passado, ou nervosas, ansiosas. Eu já falei uma vez aqui, quando me consta na TV, a pessoa, então faça a oração. Tem uma oração muito bonita em louvor
do Divino Espírito Santo. E as pessoas procurem, mandei imprimir mais milhares e milhares de orações, e o Espírito Santo, então, deixa as pessoas mais tranquilas, mais calmas. E quantos que já me disseram, padre, eu comecei a rezar ao Espírito Santo. Ele é o autor das luzes, é o autor da nossa inteligência. Ainda domingo, a mãe e uma jovem, a filha, vinham e me agradeciam pelas orações, e também Padre Pedro dizia, a mãe e a filha, nós também rezamos bastante. E ela passou para a medicina na Federal. Então, mas quanto suor, quanta luta, quanta noite, dias e dias de estudos, porque nós sabemos que nem sempre é fácil passar para a medicina. Então, é necessário que as pessoas lutem. E, então, devemos sempre nos conscientizar. As pessoas que pilotam motos, os caminhoneiros, qualquer pessoa, os taxistas, por exemplo. Quantos taxistas? Eu conheci um taxista, já está na eternidade, seu Manuel. Ele, uma vez me falou, olha, Padre Pedro, eu nunca tive um desastre maior. Então depende muito do cuidado da pessoa. E assim talvez algumas pessoas que estão nesse momento em sintonia conosco também podem dizer, Deus, Nossa Senhora da Boa Viagem, eu te agradeço, eu sempre fui cuidadoso no volante, pode dizer essas pessoas, e nunca tive um desastre maior. Mas, de repente, pode acontecer para qualquer pessoa. Ninguém está livre. E por isso, então, devemos sempre ter muito cuidado. Você talvez já ouviu falar muito do Davi e Golias, onde os dois tiveram uma luta, dois exércitos, os exércitos do povo de Deus e bem como também o exército dos filisteus. Os filisteus já tinham ganhado, filisteus eram soldados fortes, grandes, robustos. Eles tinham ganhado 2 vitórias. E está na Bíblia Sagrada. Você pode ler na primeira carta aos Reis, capítulo 17 e 18, sobre os filisteus e também sobre o Davi. E o que aconteceu é que, na época, uma cidade guerreava contra outra, uma contra outra, cada passo, para quê? Para aumentar mais o seu território, aumentar mais a força ali para enfrentar povos inimigos. E isso então aconteceu com os filisteus. Eles venceram 2 batalhas contra o povo de Deus. E agora estavam eles, os 2 exércitos, filisteus de um lado e o povo de Deus, o povo de Israel do outro lado, para enfrentarem-se à guerra. E chegou o jovem Davi para junto do rei Saul e disse para o rei Saul, olha, eu vou enfrentar este homem Golias, muito orgulhoso, cheio de si. Deus não gosta do orgulho. Aí diz o rei Saul, do povo de Deus, era o rei de Israel, mas você é um jovenzinho. O Golias é um homem experiente.
na guerra, desde a mocidade e tal. Mas eu vou com a proteção de Deus. Eu vou amparado e vou sob a proteção daquele que me criou. E o rei Davi, então, aliás, o rei Saul disse, vai então com Deus, e Deus te proteja. E ele sai ali do exército do povo de Israel e avança, e do outro lado vem ao encontro dele o Golias, homem potente, homem forte e tal, né? E qual era a arma de Davi, desse jovem? A arma dele era um estilingue, ou seja, uma funda, e ele pegou lá do riacho, do regato, pegou 5 pedras. Leia a Bíblia Sagrada e você vai ver, você vai ficar encantado. Ao passo que Golias veio todo fardado com imunidade contra as flechas, contra qualquer perigo e tal, e com uma lança, com uma espada e com escudo para se proteger. E os dois, então, os exércitos ficaram um do lado, outro mais, sem entrar, os dois. Deixaram os dois. E o que é que aconteceu? O Golias, quando viu o Davi pequeno, o que é que ele disse? Você pensa que eu sou um cachorro para você vir ao meu encontro sem nenhuma arma e tal? Eu vou com a proteção dos meus deuses, deuses pagãos, deuses falsos, e eu vou matar você e vou entregar o seu cadáver para as aves do céu e para os animais da terra. E insultou, fez pouco do Deus único e verdadeiro. E Davi disse, eu vou com a proteção, com o Deus único e verdadeiro. Ele vai me abençoar. E nisso, então, você não pode injuriar, insultar o Deus único e verdadeiro, fazer pouco. Aliás, está bem claro em Gálatas capítulo 6, versículo 7, na Bíblia Sagrada, onde diz, com Deus não se brinca, com Deus não se faz pouco. Ele é Deus, nós somos pequeninas criaturas, tanto é que Ele é o Deus eterno, todo-poderoso, omnisciente. Essa palavra quer dizer, sabe tudo, omnipotente, tem todo o poder, é o poder por excelência. E Golias vem se aproximando, e também Davi, esse jovem, vai se aproximando. Quando chega mais perto, ele pega a funda com uma pedra que ele tinha no alforje, na bolsa de pastor, porque ele até disse, veja bem, ele disse para o rei Saul, Deus vai me proteger, porque enquanto que eu cuidava das ovelhas, eu consegui enxotar, mandar embora, ou mesmo matar, com o poder de Deus, certos leões, certos ursos. A graça de Deus estava comigo e estará comigo. Ele pegou então o estilingue, ou seja, a funda, com uma pedra e arremessou. Contra quem? Contra aquele gigante, aquele filisteu, aquele Golias orgulhoso. Está bem claro na Bíblia Sagrada, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus rejeita, Deus não aceita o orgulhoso, o soberbo, o cheio de si, mas dá a sua graça ao humilde ou aos humildes.
E o que aconteceu? Ele estava afundado. E a pedra foi parar onde? Num local na testa, ele tinha toda a cobertura de proteção, mas acontece que tinha um ponto na fronte, na testa do Golias. A pedra pegou exatamente ali e ficou enterrada. É claro que o poder de Deus estava presente nesse momento. E o que aconteceu com Golias? Ele caiu. E o que fez Davi? Correu ao encontro daquele que tinha caído, Golias, pegou a espada dele e cortou a cabeça. O que aconteceu com o exército dos filisteus? Saíram correndo, fugindo, e o povo de Israel correu atrás, matou muitas pessoas, como que se vingando das duas guerras que perderam. Na primeira guerra, nos diz a palavra de Deus, 5.000 homens foram mortos pelos filisteus. Na outra guerra, 30.000 homens. E agora, então, mataram uma imensidão de filisteus. E, então, vemos o poder de Deus. Procuremos nós sempre, em qualquer momento da nossa vida, também nas dificuldades, nas enfermidades, enfim. Eu sempre tenho dito, diariamente a gente deve agradecer a Deus a graça de ter descansado um novo dia, uma noite, e o despertar para um novo dia, para que tenhamos mais um dia para louvar, agradecer a Deus, mas também para pedir novas bênçãos, novas graças, e sempre agradecer. Agradecer, por exemplo, à noite. Quantas pessoas que morrem ou ficam doentes durante a noite, ou morrem no hospital, por exemplo. Eu acompanhei diversos casos em que as pessoas trouxeram a pessoa que sentiu-se muito mal à noite, trouxeram rapidamente para o hospital, e no percurso da casa até o hospital, a pessoa passou desta vida para a eternidade. Então, procuremos, como eu disse, sempre agradecer a Deus. E vemos aqui, não é o tamanho aqui no caso. Uma funda e uma pedra. Ele recolheu 5 pedras, nos diz a palavra de Deus, num regato, num riacho, e bastou uma pedra para que essa pessoa caísse e que fosse simplesmente decapitado. E todos nós sabemos, nós temos 2 órgãos no nosso organismo sem os quais não podemos viver. E é a cabeça e o coração. Falar nisso, ontem eu fiz uma consulta bastante demorada do meu coração e o Dr. Scolari, e agradeço, já conhecido quando eu cheguei, ele, Padre Pedro, que bom, e tal. E no final de tudo, perguntei, doutor, aliás, obrigado pelo seu atendimento, tal, a sua gentilidade. E o que acontece? Como é que está meu coração? Tem um pequeno problema no seu coração. Olha, mas também, 91 anos, eu pessoalmente não sinto nada. Está um problemazinho, mas não é grande problema. Mas o Dr. Frederico Di Giovanni, que também já me consultou outra vez, vai também fazer exame. Esses médicos são heróis e cada vez se formam médicos com maior especialização. Eu sei porque eu acompanho muitos médicos de famílias conhecidas e mesmo parentes meus, sobrinhos e sobrinhas diversos,
que fazem cursos a cada passo. Por exemplo, tem um sobrinho meu, em Rio do Sul, doutor Jair Teixeira, casado com a doutora Edileus, a minha sobrinha, filho do meu mano Samuel Keller, que já está na eternidade. Ele, por exemplo, coordena atualmente 3 cirurgiões e tem cursos unicamente sobre a bariátrica, assim falada, sobre a redução do estômago. Ele fez milhares e milhares dessas cirurgias, mas ele está com 71 anos, então ele acha melhor coordenar outros médicos, orientando pela experiência que ele tem. Bem, vamos então, telespectadores e telespectadores, sempre nos colocar debaixo, sob a proteção daquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. E, nesse momento, somos convidados a fazer uma oração. E vamos fazer uma oração em louvor a São João Bosco, que foi o fundador dos padres salesianos, que faz trabalhos belíssimos e diversos. Tem o colégio, por exemplo, de Itajaí, o colégio salesiano, e tem paróquias em diversos locais de Santa Catarina e do Brasil. Ele é lá perto de Milão. São João Bosco nasceu lá, grande é o padroeiro também da juventude. E quanto atendimento em Itajaí, por exemplo, todo uma profissão que os jovens aprendem diversas profissões para dali já sair com emprego. Veja, essa oração nos diz: Deus, nosso Pai, que destes à juventude abandonada um Pai espiritual, na pessoa de São João Bosco, orientando para o caminho do bem os jovens menos favorecidos. Dai a todos os que seguem em seus passos as luzes necessárias para continuarem fiéis à obra do seu fundador, São João Bosco. Vosso Filho Jesus já anunciava: quem acolhe um destes pequeninos é a mim que acolhe. Fazei que aprendamos do nosso santo São João Bosco esse espírito de acolhimento, de doação e de dedicação em favor das pessoas necessitadas, a fim de que um dia recebamos o prêmio da imortalidade. Ou seja, todo o bem que fizermos em favor dos nossos semelhantes, especialmente das pessoas necessitadas, teremos maior recompensa da parte da Trindade Santa. E no sábado passado, dia 24, nós estivemos em um grupo de padres com o nosso bispo auxiliar, Dom Onésimo Alberton, bispo auxiliar aqui de Florianópolis. Ele presidiu Santa Missa no santuário de Santa Paulina, em Vígulo, Nova Trento, por 20 anos da consagração da igreja, ou melhor, do santuário. E os santos que nós também comemoramos hoje: Santa Ângela de Médici, ainda São Julião e, igualmente, São João Schiavo e Fortunato Antígono e Procópio e Gabriel da Virgem Maria. Hoje também é o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Saúde, paz, alegria, felicidades acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, com
A oração em favor das pessoas enfermas, a bênção de Deus e Nossa Senhora, a bênção também da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem se encontra de boas férias e bom trabalho para todos e cada um de nós. Beba com fé esta água.